Um minuto. 16h29, um minutinho, não é? E daqui a um minutinho, literalmente, a gente começa. É, Eu opto assim, não é? E aí eu tenho a minha opinião, mas era bem bom aqui discutir com vocês, se vocês preferem passar os vídeos, visto que não é? É uma recomendação a gente passar os vídeos, mas nada que seja obrigatório, não é? A gente não exibi-los e vocês apresentá-los. Eu acho que é bem bom a gente passar o vídeo, porque ele tem uma finalidade de ter sido gravado, não é? E a gente tentou ser objetivo com aquele vídeo. E como ele tem uma concisão em termos de tempo, a gente sobra mais tempo para justamente pontuar o que a Camila, não é, demonstrou e que é a razoabilidade dessa sessão, que é Batam, justamente fazer batam, mas com carinho. Não, aqui é então tudo assim, com carinho, não há. É, claro, né? então, assim, não sei se alguém gostaria, se é contra essa ideia, entendeu, do vídeo, mas eu acho que ela é bem plausível aqui para gente. Eu, Todos de para acordo mim tá assim? ótimo. Uhum. Ah, show de bola. Ô, Joaquim, você tem uma ordem aí, não é, de apresentação desses vídeos? Eu fiz aqui o coisa, não sei se eu tenho que apresentar ou o pessoal ali que vai apresentar pode, mas se for para eu apresentar não tem problema. No caso, sempre quando as outras demais, o assessor estava ajudando nesse para facilitar, Joaquim, se você puder nos dar esse suporte também. Uhum, sim, sim. Ah, obrigada. Tá. Então, eu vou começar pelo meu e enquanto a gente vê. Pode ser sim, sem Obrigada, viu, problemas. Camila? Os autores do trabalho: Camila Coleto, Leonardo Cagliari e Daniela Calegari de Menezes. Os desafios econômicos, sociais e ambientais da contemporaneidade, a inovação é considerada um dos principais vetores de desenvolvimento da sociedade. Neste contexto, a inovação Agora parou. Tu colocou o fone, Camila? que fornecem suporte para operações de novas empresas de base tecnológica e atuam como promotores da cultura da inovação, da competitividade e da capacitação empresarial. Apesar da importância dos ecossistemas, a relação dos parques e dos ecossistemas ainda requerem aprofundamentos, sendo que os parques são vistos normalmente como atores coadjuvantes em ecossistemas regionais. Diante disso, nós argumentamos que os parques podem ser considerados como uma estrutura propícia ao desenvolvimento de inovações sistêmicas, mediante a colaboração, complementariedade e interdependência entre os diferentes atores envolvidos. Ou seja, apresentam atributos de um ecossistema de inovação. Então, o objetivo do nosso trabalho é caracterizar a dinâmica dessas relações de um parque científico e tecnológico a partir dos atributos de um ecossistema de inovação. Os ecossistemas de inovação, eles, nos últimos anos, nós temos observado o interesse por esse conceito e por essas discussões, né, como uma nova forma de representar um ambiente competitivo e as relações multiatores, né, a partir também de um desempenho inovador e colaborativo direcionado à criação de valor. Estudiosos de estratégia consideram o ecossistema um local multissetorial, onde fluxos de valor resultam em coprodução de um produto ou de um serviço. Nessa perspectiva, nós temos um conjunto de atributos recorrentes nas definições de ecossistema, como criação de valor, inovação sistêmica, atores, interdependência, estrutura, dinâmicas, colaboração, hierarquia, independência hierárquica, competição, complementariedade, complementos, atividades, captura de valor, configurações, fluxos e identidade. Na perspectiva de parques tecnológicos, nós consideramos aglomerações não espontâneas, cujas equipes de gestão se envolvem ativamente no incentivo à formação e ao crescimento de equipes de gestão de empresas locais baseadas em tecnologia e conhecimento. O parque é administrado normalmente por profissionais especializados, cujo principal objetivo é aumentar a riqueza da comunidade mediante a promoção da cultura, da inovação, da competitividade, da capacitação das empresas e instituições baseadas em conhecimento, que são vinculados ao parque, assumindo um papel central nessas inter-relações.
Este estudo, ele possui uma abordagem qualitativa, um objetivo descritivo, e foi realizado um estudo de caso em profundidade em um parque científico e tecnológico brasileiro, que possui reconhecimento na área de inovação, na produção de alimentos e geração de energias renováveis. Então, essa pesquisa foi realizada em 3 etapas. A primeira coleta de dados, que ocorreu em janeiro de 2022, com o objetivo de compreender o contexto histórico da região, infraestrutura física, conhecer a equipe diretiva, projetos e as empresas vinculadas. A segunda etapa ocorreu em março e abril, a partir de novas observações diretas e entrevistas presenciais. Nós realizamos 19 entrevistas entre janeiro e julho de 2022. Depois, a terceira etapa de coleta se caracterizou pela utilização de documentos disponibilizados institucionalmente ou fornecidos pelos entrevistados. A análise dos dados ocorreu a partir da análise de conteúdo. Nós fizemos a pré-análise, exploração do material e a interpretação. E nós realizamos uma análise lexicográfica a partir do software Iramutec. A partir daí, as categorias foram definidas posteriormente. Nos resultados de discussões, nós identificamos, a partir da análise lexicográfica, 4 categorias. Na categoria produto, os atributos do ecossistema que tiveram destaque foram criação de valor, inovação sistêmica, fluxos, complementariedade e complementos. Na categoria relações de competição e colaboração, os atributos que tiveram destaque foram competição e colaboração, atividades, identidade, interdependência e independência hierárquica. Na categoria estrutura, os atributos que se destacaram foram atores e estrutura. E na categoria dinâmicas e valor capturado, os atributos do ecossistema que se destacaram foram dinâmicas e captura de valor. Nas discussões, nós podemos observar que essa análise permitiu identificar que alguns dos entrevistados não evidenciaram em suas respostas os atributos identificados de maneira explícita, seja por não possuírem compreensão teórica suficiente ou por não visualizar no dia a dia do parque. Apesar disso, as falas versaram sobre essas relações entre os atores e foi permitido identificar os elementos que apontam a presença dos atributos. Durante a análise, então, foi possível caracterizar indiretamente a presença dos atributos que não foram contemplados nas respostas, tais como configuração, complementariedade, complementos e captura de valor. Então, todos os atributos eles foram identificados, porém, não na mesma intensidade. Nas conclusões, nós podemos observar, então, que foi possível caracterizar essas dinâmicas nas relações de um parque, a partir desses atributos. Nós partimos de uma revisão teórica e conseguimos desenvolver o estudo de caso em profundidade a partir dos resultados empíricos. Nos resultados, foi possível identificar a presença de um conjunto de atributos para a gestão do ecossistema: criação de valor, inovação sistêmica, atores, interdependência, estrutura, dinâmica, colaboração, competição e complementariedade, identidade, captura de valor e fluxos. Porém, foi verificado que essas interações não têm a mesma intensidade. Esses resultados, eles nos possibilitaram concluir que os parques podem ser considerados ecossistemas de inovação, em que diferentes atores se complementam para desenvolver atributos e serviços a partir de uma estrutura por ele atribuída. Do ponto de vista teórico, nosso estudo contribui simultaneamente para as teorias de PCT e ecossistemas de inovação. E, do ponto de vista prático, a investigação conduzida contribui a oferecer uma abordagem de gestão para esses parques. Essa abordagem envolve uma gama de desenvolvimento de inovações sistêmicas, criação de valor, captura de valor e a produção de complementaridades entre os atores. Então, nós concluímos a nossa apresentação com essas contribuições, as referências estão aqui, e eu agradeço a atenção de todos. Obrigada, viu, Camila, pelo suporte.
Gente, vocês preferem que façamos, não é uma discussão mais breve, assim, 5 minutos mais ou menos por artigo agora, ou a gente apresenta todos e no final a gente faz uma discussão mais condensada? O que vocês julgam por melhor? Pela experiência dos outros fóruns que eu assisti, o pessoal fez, por exemplo, cada artigo, analisasse 8 minutos, assim, né? Terminava, fazia essa Sim? análise, depois seguia para outro artigo. Ah, legal. Acho que Uhum. poderíamos até, tipo, fazer assim, tipo, com um tempinho para cada um. E se caso no final sobra um tempo, alguma pergunta geral sobre Uhum. todos ali, tipo, tentar terminar um tempo para cada um. E É, no final, se sobra tempo, a gente pega uma pergunta geral sobre eles. excelente, Uhum. gente. Então, assim, eu tenho aqui algumas considerações, mas queria abrir primeiro para a plateia, não é? Se alguém gostaria de pontuar inicialmente, não é? O estudo aqui apresentado sobre as nossas capacidades aqui, não é? Relacionadas aos nossos parques, ecossistemas de inovação. Nízia, Michele, vamos lá, me ajudem a melhorar o artigo. Joaquim também, não, Joaquim? Algum comentário assim, Joaquim, nesse né? Hum, sentido? Primeiro, eu vou parabenizar o artigo. Eu li um pouco o artigo e dizer que é um tema pertinente para aquilo que é estudo de inovação, principalmente na área de ecossistema, né? É uma área que eu tenho um pouco de interesse, principalmente na área de ecossistemas logísticos, né? Que eu estou entrando nesse mundo de pesquisa agora. Dizer que ecossistema, assim, é daquelas áreas em que ele junta tudo aquilo que é uma cadeia, principalmente criação de valor. O que eu tenho a perguntar eu não vi, por exemplo, no artigo, mesmo na apresentação, um modelo, por exemplo, né? Acho, não sei, pelo método Quant, que eu estou habituado a pesquisar ou a ver aqui no meu percurso acadêmico, é um modelo, por exemplo, de correlação das variáveis. O ecossistema, por exemplo, liga o quê? Qual é, por exemplo, a variável que tem mais estudo nessa linhagem? É uma dúvida que eu tive. Esse estudo aqui, Joaquim, ele é um estudo quali, né? E nós nos Ok, baseamos dos atributos do conceito de ecossistema proposto pelo Gomes, pelo professor Leonardo Gomes, né? Com um grupo de pesquisadores que eles publicaram em 2021. Então, está ali na ok, referência. E ali ele coloca uma gama de atributos essenciais para a caracterização de um ecossistema. Essenciais e não essenciais. Então, a partir ok, desses atributos, nós desenvolvemos um instrumento, um questionário, né? E trabalhamos a partir de ok, pesquisa semi-estruturada. Então, ok, toda essa parte, como é que a gente construiu as perguntas, por que de cada pergunta, tá lá na tese, né? ok, A gente trouxe os atributos e já analisados a partir do Iramutec. O Iramutec, ele faz uma análise lexicográfica, né? Ele pega trechos das entrevistas e dá sentido a esses trechos. E categoria, ok, e a partir disso ele define categorias. Então, ele ok, definiu 4 categorias e cada sim, categoria se concentrou alguns atributos. ok, Então, é ok. um pouquinho diferente a, a metodologia que eu utilizei, mas é Não, bom, ok, ok. é bom falar, né? Sim, sim. Obrigado. Legal. Legal. Deixa eu colocar as minhas considerações aqui também, enquanto não é, a gente tem esse momento. Camila, realmente meus parabéns, não é, pelo trabalho. Falo, Camila, e também cumprimento os demais autores, não é? Meus parabéns, realmente. Assim, tão gostoso de falar sobre o seu trabalho, porque eu estava no Parque Tecnológico agora, não é? Como eu tinha começado até a discutir, estávamos lá organizando e, não é, implementando e executando, não é, o nosso workshop de inovação, que ele é um evento bianual.
E aí, consequentemente, não é muito bom. E assim, sabe, Camila, eu queria mais colocar assim, ideias para que a gente pudesse até observar a sua pesquisa e aí projetos mais futuros, não é, com relação a essa pesquisa. Você, a todo instante, a pesquisa, ela cita-se, ela centra-se, não é, mais no ecossistema de inovação. E aí, como você vem com essa figura do parque, entendeu? Eu gostaria de saber se, inclusive, até propriamente na sua tese, já que eu não a consultei, se você discutir um pouquinho sobre o que é o ecossistema empreendedor também, porque existe muita uma nuance, uma nebulosidade, o que é ecossistema empreendedor, o que é ecossistema de inovação, essa seria a minha primeira inquietação para Sim, ti. sim, E por que assim não é ecossistema de inovação? Assim, eu queria sim. que você explicasse assim, a sua segurança Assim, para ó, trazer isso. durante todo nosso estudo, durante todo o meu doutorado, isso nos assombrou, porque a gente tem muitos ecossistemas. Ecossistema empreendedor, ecossistema urbano, que agora a Michele vai falar, né? A Michele vem de uma escola lá da Unicinos com uma galera muito forte disso, né, Michele? Então, ecossistema territorial também, que, por exemplo, o Bruno Fischer, ele não fala em ecossistema territorial, é regional, ele fala de ecossistema empreendedor. Então, mas qual é a nossa, até na tese toda lá eu coloquei, no momento da tese, a diferença de cada ecossistema. Então, ecossistema empreendedor, ecossistema de conhecimento, ecossistema de negócios, né? Que foi o primeiro que veio com o MUR, aí o ecossistema de inovação, e os ecossistemas baseados em plataformas, enfim. A gente trouxe esse esclarecimento e colocou que nós iríamos trabalhar a partir da perspectiva do Adner, como ecossistema a partir de estrutura e afiliações. Então, o que eu tentei fazer na tese, né? Mas a discussão segue, comparar, digamos assim, e dizer, olha, o que eu estou querendo dizer que eu posso ter, que um parque tecnológico pode ser um ecossistema a partir da perspectiva de estrutura. Eu tenho uma estrutura que é um parque tecnológico que pode ser considerado um ecossistema. Vamos ver, ó, aqui tem os atributos essenciais para o ecossistema, né? Eu estou testando. Então, essa é a questão, mas tu tá coberta de razão e eu tô bem ciente dessa discussão. Eu quis até colocar, porque assim, eu fico navegando entre o ecossistema de inovação e o ecossistema empreendedor. Não é o meu último, assim, a minha última vertente de estudo, assim, relacionada realmente ao ecossistema de inovação, foi pegar, inclusive, uma das palavrinhas que está no seu estudo, que é colaboração, porque isso muito me perturba. Mas, assim, além disso, me perturba essa colaboração e eu queria realmente focar no que é o ecossistema de inovação, mais plausivelmente, pontualmente, no desenvolvimento de inovações para a sustentabilidade, entendeu? Então, assim, até coloquei como se fossem os objetivos da ODS, como é que a gente faz um ecossistema de inovação pautado, se não é, em literaturas que realmente corroboram para que haja um consenso. Porque, assim, quando você fala sobre ecossistema de inovação e até mesmo ecossistema empreendedor, existe muito aquela divergência. Estava no parque tecnológico e, assim, tem-se até pessoas que no grupo de um dos grupos de estudo que eu participo, que estudam a gestão de parques. E, assim, por mais que as empresas estejam ali dentro do parque, é absurdo o quanto existe, não é uma não colaboração com o próprio funcionamento de um parque. Então, você está no celeiro que deveria estar facilmente gerando conhecimento, e assim, é até uma dificuldade para uma das pessoas vinculadas ao grupo, não é fazer a tese de doutorado dela, que era realmente, e até mudou um pouquinho, mas mudou realmente, ganhou uma outra conotação, mas não foi por dificuldade metodológica, ganhou essa própria questão da gestão. Então, assim, só para pontuar, e depois eu gostaria até de a gente até relacionar o seu trabalho com outros, eu gostaria de pontuar aqui, sabe, Camila, e cumprimentando também os demais autores, o que eu senti falta foi um pouquinho da discussão de valor, não é? Eu, principalmente, assim, quando a gente vem com essa questão da colaboração e, consequentemente, não é uma necessidade de integração desses interesses por parte dos agentes que literalmente vinculados ao parque, a todos os instantes você caracteriza, assim, não é?
de onde vem o valor e como, né, necessariamente ele funciona dentro desse ecossistema de inovação. Mas não tem, assim, dizendo o que é que você está caracterizando como valor. Então, assim, não sei se isso não está explícito na sua tese, mas no artigo ele não está. E assim, sempre eu busco, sabe, que a gente tenha uma clara explicação, assim, realmente muito tácito e ali explícito, que o artigo ele vai contribuir, assim, de forma prática, teórica e social. E aí eu senti um pouquinho que você poderia explicar bem mais essa parte. E aí eu até deixei aqui como se fosse uma inquietação, não é? Tenho minhas anotações aqui, eu vou até observar, eu criei aqui como se fosse uma pergunta, não é? Que você poderia responder ao final, assim, para fazer esse fechamento. Eu gostei bastante daquela categorização das palavras diante da análise que você fez pela Iramutec, entendeu? E aí eu acho que se a gente conseguisse fechar, não é, com uma pergunta como essa aqui, olha, como você avalia o impacto do contexto regional? Aí eu coloquei alguns elementos cultural, econômico, social, das dinâmicas observadas, não é, nesse parque, e quais adaptações você consideraria, não é, necessárias para que a gente pudesse replicar esse seu estudo, não é? Porque tem uma certa especificidade, mas assim, eu fiquei um pouquinho com dúvidas, não é? Como é que a gente vai replicar? E assim, principalmente na parte da metodologia. Então, assim, se você até quiser explicar em rápidos minutos aqui como é que você Tu pode fazer sabe que porque assim, o estudo tu sabe ele que é eu um estou estudo. feliz com essas Oi? tuas questões, eu estou muito feliz com essas tuas questões. Fico feliz. Na tese, a gente já tem o meu primeiro, porque a tese é minha, mas o Leonardo sempre participou junto, né, como coautor. A gente propôs uma estrutura analítica, tá? E Entendi. a gente já está, eu vou usar um termo aqui, a gente está esgrimando na revista, porque faz um ano que eu terminei, então eu estou aqui esgrimando na revista. E eu estou esperando isso, trabalhando e esperando esse artigo ser publicado, justamente para replicar, seguir os meus estudos a partir dessa estrutura analítica. E nesse artigo, né, Leonardo, a gente fala, não sei se exatamente vai atender a tua expectativa, mas a gente fala um pouco sobre isso, né? Porque o parque ele acaba sendo um ecossistema, uma estrutura, um ecossistema de inovação com a perspectiva de estrutura, mas ele também se relaciona com o tecido cultural, econômico, social daquela região. E também essa confusão com o ecossistema empreendedor é porque também tem a presença de um outro ator extremamente forte, que é a universidade. Então, eu ainda tenho que avançar nisso. E eu fico feliz, eu assim, não sei se eu tenho respostas para te dar, mas eu estou na luta, eu e o Leonardo estamos na luta. E eu conto contigo, então, agora, para me ajudar nessa luta. A gente vai começar o segundo artigo e aí eu vou escrever Isso, até meu e-mail e a gente pode trocar umas figurinhas posteriores, Camila, e Leonardo também, e demais membros aqui. tá? E se der tempo, Obrigada, a gente volta a gente. uma discussão mais profunda aqui ainda na sessão, tá certo, Camila? Obrigada. Eu que Parabéns, não é, agradeço. gente, pela apresentação e pelo estudo desenvolvido. Ô, Joaquim, será que o segundo vídeo está na mão? A gente poderia tentar voltar ao de capacidades relacional? Desculpa, professor, não, é que a questão aqui não é por causa, é por causa de experiência mesmo, e daquela maneira que eu estava a fazer. Eu não sei se é viável, né, para todo mundo conseguir ver, porque eu não consegui aqui colocar. Eu estou a fazer partilhamento no geral, é por isso que ela aparece lá no. Aparece com todas as abas quando eu abro. Não sei Entendi. se. Não sei se a Leidiane quer tentar ou se quer que eu tente aqui abrir lá pelo meu aqui para ver se eu consigo compartilhar. Se você puder tentar, Leonardo, eu agradeço. Deixa eu ver se aparece aqui. Só um segundinho. Vocês me dizem Tava se com... aparece. Tá aparecendo a tela? Sim, aparecendo. tá. Vamos ver se a gente escuta agora. É que eu acho que o áudio do vídeo ficou um pouquinho baixo. Deixa eu ver.
Eu, pelo menos, eu não Interessante. escuto. Não conseguem escutar o áudio. Nada. Nízia, depois Mas você deixa eu pode ver aqui. apresentar e a gente poderia passar para o da Michelle? Uma Pode Você ser. poderia confirmação. tentar rodar o seu próprio vídeo para Mas gente? Ele não tá, ele tá meio baixo e não tá saindo o áudio. Só um momento que eu vou tentar mostrar aqui para vocês. Então. Eu acho que eu achei aqui, não sei se eu posso tentar de novo, que eu acho que eu achei como colocar o áudio aqui, só um segundo. Obrigada, viu, Leonardo? Título: Capacidades Relacionais, uma Agora. revisão integrada. agora Tem, sim. ó, tá meio Sim, baixo, sim. mas tá para escutar, né? Não sei se vocês Tá. É que o conseguem. vídeo tá assim mesmo sem estar no coisa, ele É que eu tinha também, que o áudio selecionar tá uma assim mesmo. opção. Eu tinha que selecionar uma Uhum. opção compartilhar áudio ali, porque eu não tinha enxergado. Ok. Vou tentar então colocar É. aqui a apresentação. Obrigado, Leonardo. Olá, meu nome é Nízia e vou apresentar o artigo com o título Capacidades Relacionais, uma revisão integrativa sobre criação e captura de valor em startups. Diante de cenários competitivos, é importante aumentar a competitividade das organizações. E muitas vezes, as alianças, elas tornaram-se uma opção importante. Então, cada organização, ela segue uma trajetória que resulta em capacidades distintas. E as capacidades com potencial de criação de valor, elas são chamadas de capacidades relacionais. Então, muitas vezes, essas alianças são formadas porque as organizações percebem que elas vão conseguir melhores resultados quando elas se juntam com outras organizações do que elas ficarem trabalhando sozinhas. E aí existe a parceria entre organizações e startups, que tem o objetivo de se manterem competitivas. As startups, quando fazem buscam essas parcerias, as startups elas buscam sucesso e alcance de mercado. E as organizações elas buscam capacidades inovadoras. Com isso, o trabalho apresenta a seguinte questão de pesquisa: qual o papel das capacidades relacionais no processo de criação e captura de valor em startups? O objetivo foi compreender o papel das capacidades relacionais no processo de criação e captura de valor em startups. O referencial teórico do artigo, ele abordou e trouxe alguns conceitos sobre as capacidades relacionais e a criação e captura de valor e as capacidades relacionais e startups. O método utilizado foi a revisão integrativa. A busca pelos trabalhos se deu a partir das bases científicas Web of Science e Scopus, e para compor o corpus da pesquisa foram selecionados 16 artigos. Os quais foram classificados em 5 categorias de análise: coordenação, cultural, conhecimento, tecnologia e coadaptação. Alguns principais resultados que o artigo trouxe. Foi possível identificar que as capacidades relacionais têm um impacto positivo no relacionamento das startups com outras organizações. As organizações e startups, elas apostam na criação e captura de valor para se fortalecerem e servirem melhor seus clientes e alcançarem uma vantagem competitiva. E essas capacidades relacionais, elas podem ser vistas como uma fonte de aprendizagem e vantagem competitiva. Então, com o apoio de outras empresas, as startups elas podem crescer e tornar-se mais estáveis. Aqui foram apresentadas algumas referências principais das que foram utilizadas no artigo. Obrigada, viu, Leonardo? Pessoal, gostariam de algum comentário, sugestão sobre o trabalho que vimos? Eu queria fazer uma pergunta. Pode, Shelley. Nízia, eu vi que você colocou ali, eu até estava com o teu documento aberto aqui, deixa eu voltar aqui para ele, que vocês encontraram um número bem baixo de artigos, sobre o tema. No final, a tua síntese qualitativa ali deu 16 artigos. E
você mencionou também lá nas tuas conclusões que em uma das bases que vocês usaram, não sei se na Scopus ou na Web of Science, mas em uma delas vocês não encontraram nenhum artigo. Por que você acha que foram encontrados tão poucos documentos sobre o tema? Será que tem algum problema na string de busca de vocês, alguma coisa assim? Ou será que é o tema que ele é muito afunilado? Obrigada, Michelle, pela pergunta. Eu acredito foi na Web of Science que eu não encontrei nenhum. E foi na Scopus que me deu o maior resultado. Eu acredito que é um tema ainda que está um pouco limitado, sabe? E pode ser também, assim, pesquisar em outras bases de dados, talvez amplia também o número de artigos, né? Eu te falo isso porque a minha tese de doutorado vai ser baseada nas capacidades relacionais e eu estou tendo um pouco de dificuldade de encontrar também, sabe, artigos. Então, esse foi uma base. Peguei as capacidades relacionais para auxiliar as startups na captura e criação de valor, né? E a minha tese, eu vou trabalhar como que as capacidades relacionais, elas influenciam na orquestração dos ecossistemas de inovação. E aí eu também estou tendo um pouco de dificuldade de encontrar trabalhos ligados às capacidades relacionais. Às vezes a gente encontra muito das capacidades dinâmicas, mas as capacidades relacionais ainda estão um pouco assim, um tema que ainda está sendo mais abordado, sabe? Ainda não está sendo muito abordado, acho que está entrando ainda, então também estou sentindo um pouco de dificuldade. Então, assim, quando eu joguei, pode ser também que se melhorar as string, né? A string, mudar algumas palavras ou aumentar, pode ser que me dê mais resultados. Mas, assim, no geral, o que eu vejo é uma dificuldade, parece que é um tema que ainda está emergindo, assim, ainda está sobressaindo, ainda não tem muitas pesquisas, então eu estou sentindo um pouco de dificuldade com relação a isso também, sabe? A gente sempre sofre quando é um tema muito novo, né, Nízia? Mas Verdade. parabéns pelo trabalho, tá? É um tema super importante e super interessante. Muito obrigada. Eu gostaria de complementar o que a Michelle disse ali e trazer especificamente isso da questão dos termos de busca que eu vi que tu menciona ali, ou captura de valor ou criação de valor, né? Fazendo essa conexão que a gente falou do nosso trabalho. Não sei se tu chegou a fazer algum teste apenas de capacidades relacionais e startups, porque talvez eu acho que se tu juntar com criação de valor e captura, talvez tu não vai encaixar os três da mesma maneira. Eu acho que eu visualizo meio uma maneira diferente, porque criação e captura de valor tu vê principalmente ou na parte da criação de valor do marketing, que é uma coisa, ou nos ecossistemas como um todo, mas daí tu vai encaixar com startups, capacidades relacionais, que é outro caminho, e criação e captura de valor, aí tô mais ou menos, acho que é ali que está o conflito, tipo, pelo menos olhando meio por cima, eu identifico que talvez tu consiga tentar fazer de capacidades relacionais e startups, capacidades relacionais e criação e captura de valor, e tentar ver uma conexão tu acharia melhor, porque acho que tu especificou muito, tá, pode até ser a tua tese, tua direção, essa é a minha tese, mas tipo, talvez na busca ali, fazer um pouquinho mais em cima, daí tá, tu fez de capacidades relacionais e criação de valor, e teu contexto vai ser as startups, que é da tua pesquisa na tese, então, tipo, acho que isso daria pro artigo, para tu melhorar depois a publicação, tu poderia fazer alguns testes nesse sentido de juntar dois deles, tu fez três ali, tenta de dois em dois e ver o que que sai. É meio estranho não sair na Web of Science, mas mesmo assim, acho que pela temática ali, a união desses três é meio que, pelo menos assim, o meu desses temas, o que eu mais vejo é da criação e captura de valor, eu não enxergo muito essa ligação. Talvez eu não, porque eu não tenha aprofundado no tema, mas talvez com esses testes tu consegue encaixar um pouquinho melhor a tua revisão sistemática ali, revisão integrativa, como tu chamou ali na tua pesquisa. Seria a minha opinião para tu tentar fazer testes nesse sentido. Entendi. Obrigada, Leonardo. Eu te falar a verdade, eu não cheguei a tentar assim, bem abrangente, não. Aí seria assim, 2 a 2, né? Daria, às vezes, um resultado bem maior. Depois Para te aplicaria puxar filtros, o né? fio, né? Para te ter um fio para puxar. Senão, tu Uhum. não tem por onde começar também. Exatamente. A gente às vezes tem que começar a pensar amplo e depois vai afunilando, né? E aí vai melhorando. Ou até mesmo tu tem teu tema da tese, que é meio tentar afunilar, tu quer uma tese, tem que criar algo novo, tem que tentar trazer uma contribuição. Aí tu tá ali embaixo nessa finalização. Não, vamos subir um pouquinho. Tá, eu comecei lá embaixo com o meu tema, vamos subir um pouquinho para ver o que estão falando aqui em cima. Então, tipo, talvez nessas discussões tu consegue
uma visão, principalmente acho que tirando startup, talvez ali, eu creio eu, mas claro, tô chutando meio de imaginação ali, talvez se eu conseguir, e daí na tua tese tu focar em startups, daí tu tem esse maior aprofundamento. Entendi. Na minha tese mesmo, não vou focar em startups, não. Aí é capacidades relacionais e ecossistema de inovação. Só que aí tem as capacidades relacionais, como que elas influenciam e auxiliam na orquestração dos ecossistemas. Mas aí é uma dica também para a minha tese também, para eu pensar, ampliar e depois ir afunilando também. Porque a gente sente de uma certa dificuldade mesmo, porque nós queremos relacionar os temas, mas às vezes as outras pessoas ainda não relacionaram para a gente encontrar os trabalhos, né? Muito obrigada. Hum, é, Por nada. desculpa. Oi, Joaquim. Vou Pode? parabenizar pelo trabalho. Eu acho que é um tema pertinente. Eu não sei se tentou, por exemplo, na busca do Web of Science, procurar palavras em inglês, por exemplo, né, em termos de pesquisa no Web of Science. Normalmente o Web of Science, como é uma rede muito abrangente em termos de busca de base de dados, quando mudar, por exemplo, as palavras de capacidade relacional por inglês e fazer a ligação, ele pode trazer. É uma sugestão, se for na hora de busca. E eu queria entender mais ou menos a contribuição do tema, né? Principalmente na área da literatura do tema. O que vai trazer, assim, de uma contribuição nova para aquilo que é pesquisas futuras. Hum, Sim, a pesquisa ela foi feita com as palavras em inglês, até eu utilizei né, alguma lá na string lá, que tem os tipos diferentes de se escrever, mas pode aprofundar melhor isso também. A contribuição, eu acredito que seja, né, as capacidades relacionais estão, assim, crescendo mais, e o importante, as empresas, organizações ou startups que seja, né, perceber isso, a importância de se fazer parcerias e alianças, porque cada organização, cada startup, elas vão se aprimorando em um determinado dimensão, né, que é das capacidades ok, relacionais. E quando, às vezes, assim, uma é melhor na tecnologia, mas a outra é melhor lá na cultura, ela tem mais estruturada. Então, se as duas se juntarem, né, isso é sim, importante. Então, é mostrar essa importância dessas parcerias, de se juntar, o que cada uma se desenvolveu melhor e depois, fazendo as parcerias, alianças, elas vão criar mais valor, vão contribuir mais umas com as outras. ok. Obrigado. Nada. E só antes da Leidiane seguir ali a questão, um pontinho só que eu percebi quando o Joaquim perguntou, que, tipo, nos teus termos ali, Nízia, tu coloca capability e coloca o asterisco no final. Se tu colocar no plural, se eu não me engano, meu inglês é meio enferrujado, é IS no final, capabilities. Não tem o Y. Então, tipo, tu que colocando só capability, tu tá pegando só no singular. Então, tu tirou aquele artigo, capacidades relacionais e capacidade relacional. Então, tipo, no inglês tá pegando só capacidade. Então, tipo, agora que ele falando ali, eu abri de novo aqui, vi, não, tá no Y, tu respondeu ali o asterisco pegando os outros strings. Talvez tira o Y e coloca o asterisco ali antes, talvez já vai mudar alguma coisa. Eu percebi agora, tipo, na hora que tu falou ali do string novamente, eu abri aqui, talvez só um pontinho para tu prestar atenção nesse Ah, ponto ali. certo, não, muito obrigada. Eu também, a gente fui prestar atenção, mas aí essa parte do plural acabou passando despercebido também. Mas aí a gente vai aprendendo também e vai melhorando, né? Com certeza. Que coisa boa, que discussão rica, não é também? Eu só vou Com fazer um certeza. comentário, 2 minutinhos só, não é? Ô, Leonardo, se você puder me ajudar com o próximo vídeo da Michelle aqui, não é? Enquanto eu só explano aqui. O título, E aí seria só Oi? qual que é o título dela para mim saber aqui? Que não É tem o o do nome dos autores. Smarts. Perfeito, vou abrindo aqui. Só uma curiosidade, assim, pensando até na sua tese, sabe, Mísia? Não sei se você vai trabalhar, porque, assim, capacidades, é porque eu fico sempre pensando em capabilidades. Capacidades relacionais realmente não é um tema bem novo. E aí eu não sei se, por exemplo, você vai observar o que é essa comparação entre o que é capacidade dinâmica e as capacidades, não é, relacionais. Isso, inclusive, não é sem ser nas indústrias de base tecnológica, seria uma questão, uma provocação para você até observar. E assim, eu não sei se com o avançar da sua
sua tese, e talvez esse ponto fosse até uma questão boa, assim, para ser discutido no subtópico da tese. E também não sei, assim, eu fiquei a refletir, entendeu? E aí seria uma pergunta, mas assim, se também não foi pensado até então, porque quando você fala startups, eu não, ou pelo menos eu não consegui identificar no texto se você vai considerar as capacidades, não é, relacionais na startup, tipo, numa fase já madura, ou ainda vai fazer, não é, esse estudo pelas fases de transição e de amadurecimento da startup em si, entendeu? Então, assim, poderia ser, inclusive, uma proposta interessante ver como é que essas capacidades, elas são desenvolvidas ao longo que a startup, ela chega a um estado de maturidade, entendeu? Claro que aí precisa, não é, de um tempo, mas ao mesmo, se não pudesse ou não desse tempo de acompanhar uma startup, não é? Porque a depender, ela pode levar algum tempo, ou outras são mais rápidas, que você pudesse fazer amostras, não é? E se for interessante para a sua tese, com essas periodicidades diferentes em termos, não é? De uma vida, não é? Evolutiva da startup. Entendi. Não, no trabalho, nesse artigo em si, não foi levantada essa questão sobre a maturidade da startup, não. Agora, como você estava colocando pela minha tese, na minha tese vai ser dos ecossistemas de inovação, não, na área do agronegócio, o ecossistema de inovação do agronegócio. Então, aí eu vou levar em consideração a maturidade do ecossistema, sabe? Aí eu vou, para verificar até que ponto essas capacidades relacionais influenciam a orquestração do ecossistema de inovação, aí eu vou até, assim, eu já escrevi a primeira parte da tese, aí sim vai importar essa maturidade do ecossistema, sabe? Para identificar isso. Tanto é que eu tenho lá as funções, né, do, do tem o ecossistema, a maturidade, tem as funções também da pessoa líder, né, ou da empresa líder dentro de um ecossistema, isso vai influenciar. Agora, isso eu vou levar em consideração. Agora, nesse trabalho em si, não. A pesquisa que eu fiz, os trabalhos que eu busquei, coisas que já estavam em andamento, essas parcerias. Mas aí eu não levei em consideração a maturidade da startup em si, não. Entendi. Talvez, assim, fica como ponto de contribuição, até mesmo de limitação, assim, da perspectiva se você quiser, não é, fazer um upgrade do trabalho para publicação em periódico, apontar isso realmente como uma limitação, porque senão um revisor, ele vai te perguntar, essa é a startup que ela, não é, você vai considerar ou não essa questão da maturidade, entendeu? Como um ponto Entendi. de discussão, tá certo? Uhum. Mas Entendi. obrigada, viu, Mísia? Eu que, Parabéns. eu que agradeço por todas as contribuições, foram muito válidas. E desse tópico, agora eu já vou colocar o próximo vídeo. Tipo, até achei interessante que a tua tese é relacionada ao agronegócio, porque a minha também foi relacionada a ecossistemas de inovação no agronegócio. Tal. A própria Camila também fez relacionado aos parques, eu fiz relacionado às empresas rurais, né, bem nessa ideia de empresa focal, bem específico, mais estratégica, Adner, enfim, esses tipos de autores, e não num aspecto regional, que vai mais por ecossistema de empreendedorismo, que é mais visto. Então, tipo, eu gostei, só fazendo esse comentário, que eu achei interessante que a temática também é relacionada ao agronegócio, que é algo que a gente não vê muito também. Que legal, muito interessante. Eu me chamo Michele Sotti e o artigo que eu apresento hoje, ele é relacionado às Smart Wise Cities, né, as cidades inteligentes e sábias, que é um conceito novo na literatura, e busca justamente discutir a questão da sabedoria depois dessa onda aí de inteligência. Esse artigo está diretamente relacionado à linha de gestão da inovação do CIMEAD, justamente porque quando a gente fala de desenvolvimento urbano ao longo do tempo, a gente fala fortemente do poder e do impacto da inovação, né? Então, nós, enquanto sociedade, evoluímos, né, de indivíduos caçadores-coletores para indivíduos urbanos, isso está fortemente relacionado ao poder da inovação. Então, quando a gente fala de cidade inteligente, também estamos falando dessa questão da inovação ao longo do tempo. As cidades, elas passam por uma coisa que a gente chama de curva de crescimento até o seu ponto ótimo. O que acontece? Imaginem que uma cidade surge e ela vai tendo uma série de benefícios, né? Benefícios relacionados à proximidade, à mobilidade, enfim, é fácil ter acesso a tudo conforme uma cidade vai ganhando forma, né? As coisas estão todas
próximas e existe uma série de conveniências a partir disso. No entanto, quando essa cidade chega a um determinado porte, um determinado tamanho, aí nós passamos a enfrentar alguns problemas, relacionados ao crescimento dessas cidades. E a gente tem problemas como degradação ambiental, como poluição, como violência, como uma série de desigualdades sociais que eles passam, ao invés de gerar resultados positivos de qualidade de vida, eles geram resultados negativos, né, para a qualidade de vida dos moradores urbanos. Então, quando eu discuto o conceito de Smart Wise City, né, as cidades inteligentes e sábias, ou cidades mais inteligentes e mais sábias, como alguns chamam, a ideia é discutir exatamente a evolução do conceito, né, de Smart Cities para Smart Wise Cities e focar aqui no que significa esse conceito e de que forma ele se relaciona com algumas dimensões urbanas, que é especialmente a tecnologia, a infraestrutura, o meio ambiente e as pessoas. Eu trago aqui um overview, né, um histórico aí dos conceitos para vocês entenderem um pouquinho a evolução deles. Então, a gente tem desde lá de 1980 o conceito de cidade verde, que, diferente do que se pensa, não nasceu ancorado em questões ambientais, e sim em mobilidade urbana. Tem depois o surgimento de cidades sustentáveis, né, do conceito, e aí sim ele incorpora o triple bottom line, né, o tripé da sustentabilidade, que é a preocupação com a sustentabilidade econômica, social e ambiental, e depois surgiram vários outros conceitos, se der aí a gente discute um pouco mais eles. Surgiu em 99 o conceito de Smart City, em 2016 o conceito de Wise City, né, de cidades sábias, e as cidades inteligentes sábias surgiu apenas em 2018. Nesse trabalho, eu apresento uma revisão da literatura, uma revisão integrativa da literatura, eu utilizo o PICOC para definir alguns critérios aí de análise, e utilizando os termos aí de Smart e Wise Cities, eu encontrei 124 documentos, mas quando analisando eles, apenas 32 apresentavam alguma relação entre esses dois conceitos, né, e não análises separadas ou outro tipo de discussão. Então, para explicar um pouco a diferença entre esses conceitos, as Smart Cities permanecem tendo um foco mais voltado à performance urbana e o uso de tecnologia de informação e comunicação. As Wise Cities, né, as cidades sábias, elas têm a sua preocupação muito mais voltada para questões sociais e de qualidade de vida, enquanto as Smart Wise Cities, né, cidades sábias inteligentes, aí ela discute a questão do uso da tecnologia para criar cidades mais inclusíveis e mais sustentáveis. Então, ela não descarta a tecnologia, igual às cidades sábias, mas ela se preocupa muito mais com as nossas origens, né, como dizem alguns autores, que é a preocupação com o meio ambiente e a preocupação com as pessoas. Então, esses são os objetivos da Smart Wise City. No que tange a questão de tecnologia, como eu mencionei, ela se preocupa com o seu uso e acredita que tenha um potencial que possa ser explorado. Tem uma relação muito forte com proteção ambiental. Em relação à infraestrutura urbana, esse conceito se preocupa muito em criar uma infraestrutura que seja mais inclusiva, mais resiliente, mais sábio, mais inteligente, pensando na qualidade de vida dos cidadãos. E, por fim, né, tem foco aí muito forte na questão das pessoas, né, como uma prioridade máxima, e buscando usar a tecnologia e uma série de soluções com o propósito final, com o objetivo final de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, de forma bem resumida, tá, como era o objetivo desse trabalho, apresentar o conceito, as diferenças entre eles e de que forma que esse conceito é abordado, né, ou aborda esses 4 pilares de tecnologia, de pessoas, de ambiente e tal. Então, concluindo, né, esse conceito ele explora justamente a questão humana e a questão ambiental em muito mais profundidade do que as cidades inteligentes. E toda vez que a gente falar de Smart Wise City, vai estar falando de ambiente natural e de humanos, né, de pessoas. Enquanto não, eu falo de cidades inteligentes, apenas eu posso falar só de tecnologia, não preciso abordar esses fatores. Então,
é uma obrigatoriedade desse conceito, é um passinho a mais. No entanto, esse conceito ainda é muito recente e ele ainda não tem maturidade teórica e prática suficiente, então muito se precisa fazer nesse sentido para compreender ele melhor. Eu coloquei algumas sugestões de pesquisa no trabalho, eu coloquei só 4 aqui, mas a mais lá no artigo, quem quiser dar uma olhada. Então, a primeira consiste em analisar as políticas, os programas de cidades inteligentes e sábias para compreender como eles de fato afetam a qualidade de vida, né, dos cidadãos, incluindo questão de saúde, de bem-estar, de acesso aos serviços. O segundo é conduzir uma análise comparativa entre as cidades inteligentes e as cidades inteligentes e sábias em diferentes contextos para compreender se realmente tem diferença entre os conceitos, né, ou se é mais uma palavra da moda aí que surgiu. O terceiro é avaliar, o impacto das tecnologias emergentes nesse novo conceito e, por fim, investigar, então, o potencial das cidades inteligentes e sábias no que tange a questão de resiliência urbana. Eu deixo aqui uma frase que é da Jane Jacobs, que é uma referência internacional quando se fala em desenvolvimento urbano. Essa frase não foi criada voltada à cidade inteligente ou sábias, mas eu acho que ele se aplica muito bem ao propósito do que esse novo conceito diz e defende, né? Que a Jane Jacobs, ela diz que cidades têm a capacidade de proporcionar alguma coisa, né, para todo mundo, mas apenas porque e quando elas são criadas para todo mundo. Então, deixo essa frase aí para reflexão, deixo as referências utilizadas ao longo dessa apresentação aqui, e agradeço a vocês pelo acompanhamento. Obrigada, Leonardo. Gente, gostariam aí de proporcionar alguma questão, sugestões? Eu tenho um breve comentário, se ninguém for trazer, porque, tipo, essa questão das cidades inteligentes, a última vez que eu vi foi no primeiro semestre do doutorado, eu já terminei agora faz pouco, que eu fiz um artigo de disciplina relacionado com E ecossistemas, tu tal. viu que tem um artigo do Cambuim ali, né? Sim, esse que eu ia mencionar, porque, por exemplo, esse artigo que tu mencionou ali do Cambuim, ele considera as smart cities como um ecossistema urbano de inovação, que é um conceito específico ali, né? Então tem toda essa ideia. Daí eu queria te perguntar essa questão que tu fez talvez não nessa análise que tu fez, talvez não tenha encontrado, mas se é algum artigo que comente um pouco da trajetória de uma cidade para ela se tornar uma cidade mais inteligente. Porque, tipo, isso lá que esse artigo de disciplina está engavetado, mas algum dia no futuro eu vou parar e trabalhar nele ali e ver, atualizar a referência e tal. Mas, tipo, lá a gente tentou mais ou menos propor uma ideia, um artigo bem teórico, assim, dessa discussão. Que se iniciaria numa cidade tradicional ali pela relação universidade-empresa, com a universidade, o papel principal, entrando para as hélices da tríplice hélice, quádrupla hélice. A quíntupla começa a entrar, em vez de algo relacional para algo ambiental, começa a pensar no contexto também. Daí teria depois os ecossistemas, seja o empreendedor, seja o ecossistema urbano de inovação, para chegar numa Smart City ou desse outro termo que eu não lembro agora, nunca tinha ouvido falar nesse novo termo que tu está utilizando ali, mas essa questão das cidades inteligentes relacionada ali. Se tu chegou a ver alguma coisa relacionada nesse sentido, se tem algo que fale um pouquinho de como uma cidade se torna mais inteligente nesse viés, se tu conseguiria comentar. Se não tiver também, se eu estou fazendo uma pergunta muito ampla fora, não tem problema, mas mais esse viés que é da tua área de conhecimento. Obrigada pela tua pergunta, Leonardo. Bom, esse artigo em particular, ele não tem relação com nenhuma dissertação ou tese, tá? Eu fiz ele mais para fruto de interesse mesmo, porque eu me deparei com esses termos e comecei a, né, o que quer dizer, o que é e tal. A minha tese, ela é relacionada às cidades inteligentes, mas eu resolvi focar só no conceito de cidades inteligentes, porque assim como a Camila, eu comecei a me debruçar em muitos conceitos diferentes, e né, cidade verde, cidade sustentável, ecossistema urbano de inovação, e aí numa conversa ali com os meus orientadores, a gente, né, decidiu que não, vamos manter só cidades inteligentes, não vamos entrar em outros conceitos. A gente define lá, não lembro nem qual autor que eu uso, mas eu uso um autor para justificar a minha escolha, e eu sigo nisso. Então, esses conceitos que eu trago aqui, né, de Smart Wise Cities, é mais para título de
curiosidade, embasamento, vontade de saber mesmo a diferença. Falando de cidades inteligentes, o que você falou, né, de ter umas etapas e coisas assim, tem alguns artigos que já analisam maturidade, por exemplo, de cidade inteligente. Mas, assim como existe muita divergência entre os conceitos, existe muita divergência entre quais são essas etapas que precisam ser seguidas para uma cidade ser inteligente. Então, vão ter autores que vão dizer que eu preciso ter tecnologia. Eu posso começar, por exemplo, pelo governo digital, que eu posso começar, por exemplo, botando sensores para controle de energia elétrica na rua, esse tipo de coisa. E tem uma outra vertente da literatura que defende que não. Para eu ser inteligente, eu preciso proporcionar mais qualidade de vida para os meus habitantes, tendo tecnologia ou não. Então, né, eu posso ter uma cidade gigante com muita tecnologia e uma cidade minúscula que não tem tecnologia nenhuma. Se as pessoas consideram que tem uma qualidade de vida melhor, então ela deveria ser mais inteligente. Então, tem muita discussão e muitas controvérsias na literatura sobre isso. O que eu já vi foi realmente alguns modelos de maturidade, mas que são bem diferentes assim uns dos outros. A maioria, eu diria que começa com uma participação cidadã, né, de realmente colocar as pessoas ali na discussão, de entender o que a cidade precisa, para daí depois pensar em tecnologia, coisa assim. Não sei se respondi a tua pergunta, Leonardo. Não, perfeito, era nesse sentido mesmo que eu perguntei mas da tua visualização das pesquisas, o que tinha parecido, porque quando começa a mencionar maturidade, tem, tipo, mais ou menos eu percebo pela tua resposta que talvez não seja talvez algo linear, mas algo que vai vendo dos diferentes atores, então, tipo, tudo vai depender, tipo, necessariamente de pesquisas aplicadas em cidades inteligentes para conseguir identificar, tentar identificar algum padrão, que não é fácil identificar, mas bem nesse sentido ali, acho que a tua resposta era mais ou menos a que eu tinha identificado e até que nem eu já ia comentar, tipo, poderia entrar em outro doutorado e fazer isso como tese, mas não é objetivo. Um já basta já de incomodação, né? Então chega de, de fazer tanta coisa, não tem por que fazer outra. Então, tipo, segue com uma pesquisa depois, posterior às publicações em andamento. Mas obrigado pela resposta, Michelle. Nada, nada. Alguém tem mais alguma consideração, gente? Acho que só parabenizar a Michelle, né? A gente entende o que tu tá passando. Obrigada. Solidariedade nesses momentos de quem está num doutorado. É tudo, né, Michele? Eu Eu ainda estou na relembro. fase final do meu aqui também, pretendo concluir aí no começo do ano que vem, na verdade. Então tá naquele momento que a gente se descabela um pouco. Isso é verdade. Depende, o meu estava na pandemia, mas força. Ô, Michele, realmente, meus parabéns, tá certo? A pesquisa, assim, muito gostosa de ler e de aprender. Aprendi muito também, não só com a sua, entendeu? Mas, assim, o termo realmente nesse cunho mais, vou colocar assim, mais inovador ainda do que o que a gente conhece tradicionalmente como cidade inteligente. O termo, realmente, para mim, foi bem novo. E, assim, aí eu fiquei muito mais com... Desculpa, gente. Eu fiquei muito mais como curiosidade, entendeu? Porque, assim, eu sei que você fez todo esse apanhado, e aí eu fiquei pensando assim, será que a Michelle, não é? E aí eu pensei que poderia ser, e deve ser, não é? Futuras pesquisas paralelas, entendeu? Como é que você observaria isso na prática, entendeu? Agora, se você até vislumbra essas cidades, não é? Smarts aí, tão wise, não é? Realmente na prática. Se você até vislumbra, eu fiquei assim parando e pensando, meu Deus, será que existe, não existe? Quem é que seriam, entendeu? Porque a gente classificar cidades inteligentes, a gente até consegue, cidades, né, sustentáveis e tudo mais, a gente consegue, mas essas realmente, assim, eu fiquei muito curiosa. Eu acho que, né, como eu falei, existem muitos conceitos e, parcialmente, a gente tem cidades que atendem esses conceitos, né? Então, a gente tem ali Singapura, por exemplo, que é conhecida como a cidade verde. A gente tem algumas cidades assim que são consideradas referência em alguma área. Esses conceitos que eu trago de cidade inteligente, né, de smart city, de smart wise city, eles se misturam muito, tanto que a literatura sobre isso ela é muito, assim, são pouquíssimos artigos que discutem isso. O conceito é muito novo. A maioria são artigos teóricos que discutem o conceito.
E muito enquanto eu lia, eu me questionava, será que não é mais uma buzzword, né, mais uma palavra da moda? Porque tu entra na literatura e surge um monte de artigo com termos diferentes de cidade isso, cidade aquilo, e até que ponto nós conseguimos, né, evoluir nossas cidades enquanto políticas públicas, enquanto governança e tal, para melhorá-las de fato. Eu sempre digo, né, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem vários exemplos de cidades que são consideradas cidades inteligentes. Então, no último ranking, se a gente pegar o Connected Smart Cities, que é um ranking brasileiro, que faz esse ranking, né, das cidades inteligentes, a gente tem ali Curitiba, São Paulo, essas cidades no topo. Poxa, mas se o propósito de uma cidade inteligente for a qualidade de vida, que é o que eu defendo, né? Para mim não importa se tem tecnologia, claro, tecnologia é importante, mas tipo, não importa ter tecnologia para uma parcela da população se a outra parcela não tem o que comer. Então, pegando São Paulo como exemplo, nós temos em São Paulo um censo demográfico só para moradores de rua, gente. Claro, é uma cidade gigante, coisa e tal, mas, poxa, ter um censo só para moradores de rua, isso é absurdo. E como é que uma cidade assim está no topo do ranking enquanto cidade inteligente, sabe? Então eu me questiono muito quanto a isso, assim, até que ponto a gente consegue de fato evoluir, ou que tempo nós vamos precisar para evoluir. Porque mais do que tecnologia, a gente precisa de uma cultura completamente diferente, completamente não, mas muito diferente para conseguir mudar isso tudo. Esse conceito em particular de Smart Wise Cities, eu não sei se ele vai ganhar tanto corpo quanto de Smart Cities, né, que já está um pouco mais, muito mais discutido, né, enquanto num eu acho 30 e poucos artigos, no outro tem milhões de artigos, então não sei se ele vai de fato progredir muito. Acho que só o tempo dirá. Isso é verdade. Eu realmente, assim, a minha primeira inquietação, ó, não é, em termos de trazer uma exploração para a sua pesquisa, foi bem na linha do que você discutiu com o Leonardo, entendeu? Era justamente assim, o que é que seria a diferença em termos de indicadores, não é, de uma Smart City, de uma Smart Wire City, entendeu? Então, assim, será que a gente poderia fazer esses indicadores e como é que eles seriam? Mas vocês discutiram bem nesse sentido. Mas meus parabéns, assim, pela característica da pesquisa, não é? E por abrir nossos conhecimentos aí também, tá certo? Parabéns, Michele. Leonardo, temos o último vídeo, que no caso é até das minhas alunas, Certo. né? Dado por mim, se você Desculpa, puder professora. também me Desculpa. ajudar, é do framework. Sim, eu vou abrindo aqui. O Joaquim quer ir falando, pode Oi, comentar aí Joaquim. enquanto eu Desculpa, abro. eu queria só parabenizar a Michelle pelo tema, né? É um tema que tem um colega também está entrando, só que dele é no lado de Smart City. Smartwise é um tema bem novo, eu também nunca tinha tido essa chance de ouvir falar. Realmente é um tema que lhe dá uma parte sensível que é a sociedade, né? Essa contribuição que ela vai ter com a sociedade de procurar entender realmente o que é Smart City. Hoje a gente chama, por exemplo, a China como Smart City lá no topo, lá, por causa das tecnologias que ele vem implementando a nível do tempo e no mundo. O que eu queria entender dela é, por exemplo, essa ligação entre, fala ali no artigo dela sobre sustentabilidade e governança. Ter essa ligação, uma percepção mais abrangente sobre sustentabilidade, governança e SmartWise, por exemplo. É uma parte que eu não entendi muito bem, se puder aprofundar, isso seria de melhor valia para o tema. Uhum. Ambas, obrigada, Joaquim, pela tua pergunta. Ambas, a cidade inteligente, né, a Smart City, quanto a Smart Wise City, tem como uma das dimensões urbanas a governança, por exemplo. Eu diria que a diferença é que, como eu mencionei ali na apresentação, as Smart Wise Cities vão trazer sempre consigo a preocupação com o meio ambiente e com as pessoas. E quando a gente pega artigos de cidades inteligentes, mesmo os que falam de governança, a preocupação está no digital, em eu ter um governo Sim. digital, né, em eu ter esse tipo de coisa. E quando a gente fala da Smart Wise Cities, não necessariamente. Eles defendem que a tecnologia pode ser um meio, mas que ela não deve ser nunca o fim. Não sei se respondi a tua Sim. pergunta. Não, não, tá. Obrigado. Nada.
Prezados e prezadas, vamos dar início à apresentação do trabalho intitulado Framework Colaborativo para Fomentar a Inovação Responsável no Ecossistema Empreendedor. Esse trabalho foi desenvolvido por mim, Leidiana de Souza Pereira, em cooperação com a Larissa e a Natália. Somos do Centro de Ciências Administrativas da Universidade Federal de Minas Gerais. O nosso trabalho, ele parte de um pressuposto de que a gente precisa, não é, como bons pesquisadores e como realmente, não é, colaboradores da nossa sociedade, rever os modelos de negócios atualmente existentes em face aos desafios econômicos, sociais, políticos e tecnológicos que estamos enfrentando. A teoria desse trabalho, ela tem como pressuposto dois grandes elementos. A economia circular não é pautada nessa reaproveitação, no ciclo fechado, nessa reestruturação do atual modelo econômico linear vigente. E a inovação responsável. Essa inovação responsável, ela parte do pressuposto de que a gente precisa, sim, inovar os nossos produtos, serviços e processos, mas de forma ética e ambientalmente correta. Então, consequentemente, o nosso intuito é desenvolver, não é, a capacidade dos empreendedores, principalmente do ecossistema empreendedor, em atuar em cooperação entre eles e fomentando a economia circular dentro desse ecossistema empreendedor. Desta forma, foi estruturado um framework, teoricamente ainda, pautado no método da abordagem da escolha estratégica ou Strategic Choice Approach, que tem a nomenclatura chamada SCA. Então, consequentemente, o que a gente almeja com esse trabalho, não é? A gente almeja compreender como é que esse ecossistema ele pode ser fomentado em termos das suas práticas circulares. E para com isso, não é? Tivemos aqui como embasamento a teoria pautada-se, não é? Nessa economia circular, pela qual explicamos aqui, eu convido-os a conhecer e a ler o nosso trabalho, que a gente explica todo esse ciclo fechado, pautado na economia circular. Também explicamos o que é a inovação responsável e como ela se faz presente mediante os seus eixos, mediante esses seus princípios basilares, que são a antecipação, a reflexividade, a inclusão e a responsividade. Também tratamos um pouquinho sobre a rede colaborativa e, consequentemente, o nosso interesse como é o ecossistema empreendedor, estamos preocupados não apenas com o seio dos negócios, mas também da envolver outras partes interessadas e até mesmo, não é, influentes, que seriam a parte política, econômica e assim sucessivamente. Além disso, é importante também que o nosso referencial teórico está abordado o próprio Strategic Choice Approach, não é, que é a nossa metodologia base para o framework que fomos propostos, e esse SCA, não é, em sua nomenclatura, ele é composto por 4 módulos. E, inicialmente, os seus módulos, ele parte da fase modelar, que significa a gente identificar oportunidades, a fase projetar, que significa a gente planejar essas oportunidades, a fase comparar, que significaria, não é, a gente tentar dar uma priorização a essas oportunidades anteriormente identificadas, não é, os termos dos seus cursos de ação, e a fase escolher, que significa a gente planear, não é, que a gente estabelecer um pacote de compromisso com as nossas ações até então, não é, identificadas e comparadas, até então priorizadas, para que a gente realmente estabeleça no nosso ecossistema empreendedor e, consequentemente, fomente as nossas práticas circulares dentro desse ecossistema. Aqui vos apresento, não é, graficamente a nossa metodologia. Percebamos, não é, que a nossa metodologia continua pautada especificamente nessas 4 fases próprias do SCA e chamo a atenção, não é, para os outros artefatos, atributos e até mesmo ferramentas que fomos incluídos, não é, fomos impelidos a incluir nesse nosso framework, ou seja, nessa nossa base sobre o SCA, a modos de, não é, fomentar essa economia circular, fomentar essas práticas circulares dentro desse ecossistema empreendedor. Então, assim, passando, não é, resumidamente sobre o nosso framework, nessa fase 1, a gente vai identificar oportunidades. Então, antes mesmo de identificar oportunidades, é importante que a gente, não é, reconheça quem são as nossas partes interessadas completamente, direta e indiretamente, sejam elas.
Mas também, não é? A gente vai precisar identificar essas oportunidades, e aí foi planeado aqui que a gente pode fazer uso de metodologias acessórias, tal como o brainstorm e a própria análise SWOT, para que podemos observar essas forças e fraquezas dentro do nosso negócio. Na segunda fase, que seria projetar, não é? Inicialmente reconhecidas as nossas oportunidades, devemos projetar cursos de ação para alcançar essas oportunidades. Então, percebamos aqui, não é? Que não é imaginar sem filtro. A nossa proposta seria imaginar cursos de ação para alcançar essas oportunidades, justamente baseados assim nos princípios e fundamentos da inovação responsável, que seriam eles a antecipação, a reflexividade, a inclusão e a responsividade. Como a nossa fase 3, não é? A gente iniciou com as oportunidades, passamos pelo planejamento e, consequentemente, não é, identificamos mais de uma ação possível. Então, como é que a gente pode, não é, saber qual a melhor ação ou quais as ações que a gente deveria executar no presente momento? Então, para isso vem a resposta na fase 3, que é a comparar. E aí foi proposto, não é, 3 mecanismos avaliativos para comparar esses nossos custos de ação: o custo, o atraso e o ganho. O custo seria o custo de oportunidade, ou realmente o custo monetário de desenvolver uma ação. O atraso seria realmente, não é, o tempo necessário para que eu consiga desenvolver essa ação. E o ganho seria literalmente, não é, essa melhoria, esse ganho de confiança que a gente pode ter, não é, no ecossistema empreendedor fomentado pelas práticas circulares. Convido-os aqui, não é, a utilizar a escala Likert para que a gente possa, não é, ter uma avaliação cada vez mais palpável e, consequentemente, não necessariamente quantitativa, mas nada impede de utilizar dados quantitativos nesse momento. Por fim, temos a fase escolher, não é, quando a gente faz essa avalia dessas nossas oportunidades de ação, a gente vai identificar alguns rankings. Então, para com isso, a gente estabelece esse nosso módulo 4, que seria escolher. Então, as alternativas, ou seja, os cursos de ação inicialmente priorizados, seriam aqueles que teriam alcançado uma maior valia. Então, consequentemente, eles devem ser levados a uma prática inicial ao ecossistema empreendedor, para que a gente tenha, não é, essas práticas circulares sendo desenvolvidas. Então, assim, foi bem breve a nossa apresentação, mas convido-os a ler o trabalho. Se tiverem dúvidas, estamos à disposição. Então, o nosso intuito realmente foi criar esse framework teórico e, consequentemente, não é, promovemos avanço, né, em termos da teoria da economia circular e da inovação responsável, propriamente dita, mas não é, como o framework, literalmente, ele ainda não foi testado empiricamente, ainda temos, não é, a possibilidade de ter algumas lacunas a serem, não é, testadas e incluídas em momentos futuros, e até mesmo já reconhecemos a necessidade de incluir, não é, nesse nosso framework, a perspectiva das novas tecnologias emergentes. Agradeço a atenção, não é? A nossa pesquisa foi elaborada com a ajuda, o auxílio, não é, da Pró-Reitoria de Pesquisa da nossa UFMG. Difícil, não é, debater aqui o nosso próprio trabalho, mas, pessoal, é uma pesquisa que a gente está em desenvolvimento de um projeto sobre essa competitividade nos ecossistemas de inovação e no ecossistema empreendedor. Quando falo empreendedor, significaria que a gente ficasse apenas no nicho de startups e bases tecnológicas. Se tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, fico à disposição, mas bem difícil debater assim o nosso trabalho. Eu tenho um comentário, né, acho que mais ou menos interligando tudo que a gente está conversando aqui na sessão. Acho que os trabalhos estão bem conectados, Por assim, favor. tipo, eles se aproximam bastante, né? Então, Sim, tipo, a própria, acho que, não lembro, acho que foi a Michelle, quando ela falou das Smart Cities ali, ela falou que o termo é bem confuso de entender. Tipo, o ecossistema é ainda mais cabuloso, a Camila mencionou lá atrás, tipo, que isso é algo que é um terror tu conseguir entender. Tipo, eu fui entender o meu conceito de ecossistema de inovação nos últimos minutos ali da tese, tipo, eu tava analisando, tipo, passei 4 anos ali trabalhando, tu lia um artigo ali, ecossistema de inovação, aí falava do aspecto regional, tu lia outro artigo com ecossistema de inovação também, mesmo termo, mas daí era algo numa empresa focal e as complementaridades para uma proposta de valor.
Então, tipo, são terminologias diferentes. Tipo, e o ecossistema de inovação, principalmente o meu e a Camila que a gente utiliza, nessa é a lógica da estrutura, é bem esse viés estratégico, tipo, das organizações. Como que uma organização pode estabelecer um ecossistema por uma proposta de valor, por um produto específico, né? É uma perspectiva diferente ali de utilização, mas tem muitos estudos que existem ali que falam de ecossistema de inovação. Tem até aqui no Rio Grande do Sul tem o Inova RS, que ele divide o Rio Grande do Sul em ecossistemas regionais de inovação. Tipo, na prática utiliza o termo de inovação. Mas será que não é ecossistema empreendedor, não é? Tipo, o que que será que seria está correto esse termo? A gente tem muito essa dúvida, eu e a Camila, a gente discute bastante isso daí, tenta estabelecer nossos artigos, porque a gente tem pesquisas também nesse lado regional da coisa ali, então, tipo, a gente segue Não, pesquisando isso e daí. só um comentário, o próprio Leidiana e Nízia e Joaquim, vocês não são daqui, mas a Michelle sabe do que eu estou falando. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul um ecossistema bem famoso, que é o Pacto Alegre, que é o ecossistema ali da cidade de Porto Alegre. A concepção do pacto, né, e que compreendeu o pacto como um ecossistema de inovação, foi utilizada a perspectiva do ecossistema empreendedor de não me lembro Os termos a gente exatamente. não entrou a fundo no ecossistema. Então, ele Isso. já vem pensando, bah, eu vou propor, fazer uma organização de ecossistema de inovação, mas eu estou utilizando a discussão, o modelo ou o autor que trabalha com ecossistema empreendedor. Daí tu já percebe que não tem ainda, né, enfim. E isso que a Camila comentou, complementa o que eu estava dizendo, que, tipo, aqui, ó, acho que eles, como a palavra empreendedorismo, de uns anos para cá, acabou meio que caindo no uso, qualquer coisa é empreendedorismo, usam de maneira desleixada e tal, a inovação é mais bonito, não, vou colocar ecossistema de inovação, já que ninguém se importa com a teoria nos que estão fazendo política pública. Vamos fazer pública, inovação, eu acho que essa é a razão, talvez daria para até fazer uma pesquisa para entender a origem dos termos ali, mas acho que é mais nesse viés. Tipo, eles utilizam inovação porque o termo inovação atualmente é mais chamativo do que empreendedorismo, que é solto, meio. Não numa crítica a quem estuda empreendedorismo, porque eu também estudo, mas tipo, no que é o termo ele é mal utilizado. Tipo, a palavra empreendedorismo ali ele está sendo utilizado de qualquer maneira. Então, talvez a inovação ache mais bonito, vamos usar o sistema de inovação. Mas isso é uma discussão mais longa. O que que eu ia trazer para a pergunta, além desse comentário? É tipo na questão, duas coisas que tu mencionou. Primeiro, da economia circular, se tu já ouviu falar em artigos de ecossistema de inovação circular, tem artigos com essa terminologia, depois se tu quiser buscar ali, eu deixei até o meu e-mail, depois se quiser que eu te passe algum que eu tenho salvo, alguma coisa ali, que apesar de tudo, acho que eles pegaram o ecossistema de inovação e colocaram o circular ali no meio, o artigo, um dos que eu li ali ficou meio confuso, precisaria aprofundar mais, né, se tu já ouviu falar. E outro que tu mencionou, tu sugeriu a escala Likert, né, como aplicação. Se tu tem identificado nas pesquisas sobre ecossistema empreendedor aplicações quantitativas, porque a gente vê que ecossistema, estudo sobre ecossistema em geral, ou é estudo teórico, uma proposição teórica, ou é estudo quali, revisões sistemáticas, ou nesse sentido. Tu tem identificado coisas quantitativas, escalas, porque tem que construir uma escala, ecossistema é algo novo, tu vai ter que construir uma escala, até o Joaquim, que é da parte quant, ele pode comentar alguma coisa nesse estilo da questão quantitativa, mas para tu fazer numa teoria que está se construindo como uma teoria, algo quantitativo, precisa construir uma escala, precisa fazer, tem identificado, então, pesquisa de ecossistema de empreendedorismo quant, já que tu sugeriu utilizar quantitativamente o teu modelo ali, esses seriam meus pontos, da economia circular ali do termo, e essa questão da escala Likert ali. Ô, Leonardo, obrigada pelo comentário, inclusive, não é essa abertura assim, geral sobre os nossos trabalhos apresentados aqui na nossa sessão. Eu já ouvi falar muito pouco sobre esse ecossistema circular, não é, de inovação. Depois eu posso te enviar esse e-mail para que a gente troque algumas figurinhas também. E assim, confesso que não me atém agora a grande diferença, como é que eles conceituam isso realmente na temática. E assim, esse é o meu medo, inclusive, entendeu? Então, tem até alguns outros projetos aprovados também para a gente trabalhar, e esse é até o meu receio, entendeu? Que a sustentabilidade, ela também se torne, assim, uma palavra tão acessória como o empreendedorismo ele se tornou, só que aí também a gente vai incluir outras necessidades que a gente pode acabar, não é? Confrontando-se com alguns dilemas que a gente precisa atender e, consequentemente, possamos não, se a depender do termo empregado incorretamente.
Então, assim, eu venho de uma base, não é? Minha formação é realmente nas ciências administrativas, que é a administração, minha graduação, e meu doutorado e meu mestrado é em engenharia de produção. Então, eu venho realmente de um ambiente que acaba sendo misto, né? Sempre aprendi qualitativo na administração e fui para uma base que me proporcionou essa questão do quantitativo. E os métodos de tomada de decisão eu só vim aprender realmente nos programas de engenharia de produção. O método que eu propus ali para que pudéssemos trabalhar essa parte do ecossistema, ele tem essa dupla capacidade, ele tanto utiliza os dados qualitativos quanto utiliza os dados quantitativos. E no sentido, assim, a teoria realmente ela é muito estruturante, dos grupos de pesquisa que eu participo na segunda-feira, que a gente fica discutindo ecossistema de inovação, orquestração de parque tecnológico. Então, assim, é realmente um grande emblema que só trabalhamos ou só vislumbramos situações em escala Likert. E o sentido de apresentar a questão do quantitativo seria o seguinte: a proposição ali seria para que a gente pudesse, não é, quando fôssemos, não é, e a nossa proposição futura agora, tentar trabalhar empiricamente o modelo, mas se tivermos o ecossistema e a gente considerar aquela parte ali como ecossistema de inovação, ou um ecossistema empreendedor, que agora a gente está abrangendo em ambas as perspectivas, com algumas alterações no modelo. E aí a gente faz essa caracterização, observe que tem um objetivo pré-existente, ou seja, a gente vai precisar tomar uma decisão nesse momento para que o nosso ecossistema ele continue dinâmico, não é? E aí, se a partir dessa decisão eu precisar quantificar alguma coisa, então possa ser, não é de um investimento, de alguma coisa nesse sentido, seria essa proposta de utilizar esses dados quantitativos. Mas a um primeiro momento, realmente, as questões quantitativas, mas seria essa proposição. Mas aí teria que ter realmente um objetivo, ou até mesmo, não é até uma questão de uma benevolência em termos de uma contraposição de resposta do que alguma tomada de decisão dentro do ecossistema pudesse trazer quantitativamente para os atores que estão participando desse ecossistema. Então, ficou mais nessa proposta, os dados quantitativos. Mas eu acredito, e a literatura é muito rasa ou quase inexistente sobre dados quantitativos em ecossistemas, sejam empreendedores, sejam ecossistemas de inovação. Perfeito, é bem nesse sentido. E até É, fazendo uma, tipo, só um comentário final que tu comentou, o ecossistema de inovação ou de empreendedorismo, tipo, uma sugestão, tipo, de alguém que tem um pouco conhecimento e muita falta de conhecimento sobre ecossistema, que é o meu caso. Tipo, eu acho que caso tu for focar numa região, uma coisa, tenta buscar a literatura do ecossistema de empreendedorismo mesmo. Porque se tu pegar o de inovação, tu vai bater com a literatura que tecnicamente a gente poderia chamar de mainstream, que é essa da proposta de valor. Não está focando numa organização, num produto específico, uma plataforma de inovação. Está focando numa região, na universidade, no governo, nos parques. Depende do que, se tu for focar nessa questão de uma região, tipo, a sugestão, mera sugestão, opinião de um doutor que terminei a minha banca mês passado, minha banca de defesa foi mês passado, então eu não tenho ainda tanto questão, mas tipo, uma sugestão que eu deixo aqui, se for focar na região, foca para tudo, evitar problemas. O ecossistema de empreendedorismo ele tem um pouquinho mais de atributos, de coisa de região do que o ecossistema regional de inovação, né, essa ideia. Então, fica só um palpite, um ponto ali para que tu entende bem mais do que é ecossistema de empreendedorismo, que nem a Camila foi mencionar o autor, a gente não lembrava o autor, então a gente não entrou muito a fundo nisso, mas acho que seria o ideal focar nesse termo específico. Entendi. Agradeço o comentário, Leonardo. Muito Mas, rico. Leidiana, tu viu que tem, eu não sei o nome agora, mas tem uma revista que está abrindo, que quem é um dos editores dessa edição é o Fischer, que está falando em empreendedorismo, sustentabilidade em ecossistema empreendedor. Dá uma olhada que é para agora, em novembro. Chamada Não, especial, Uma dependendo, tentar chamada especial. melhorar um pouquinho o artigo. Dá uma olhada. legal. É Sabe uma dizer se ela é revista brasileira bem ou top. Não, é uma revista internacional? internacional. Nem, Dá uma nem, nem que olhada, seja, não sei se tu nem que pega seja pelo... tipo para não publicar, tipo, né, não vai publicar, mas vai ter um retorno, sabe? Tipo, Vai ter um aquela ideia, né? retorno, Porque
Talvez é muito top, não vou, talvez o artigo não que seja desse Não mesmo esteja programa, maturado ainda. ainda, mas dá Mas, para né? o retorno é sempre dessas revistas top, você sempre vai. E como uma chamada especial vem rápido normalmente. Tem uma chamada, tu pesquisa pelo Bruno Fischer lá, que é Sim, ele que é o... Pesquisa, não me lembro. Eu sei, mas não me lembro. Então, enquanto tu falava, eu estava tentando pesquisar aqui, mas eu não consegui, tá? entendi. Mas eu acho que é bem o escopo do teu, desse artigo teu aí. Perfeito. Ah, perfeito. Mas, assim, agradeço também a recomendação, Camila. Vou sim pesquisar, E não a é? gente Acho que tem a que se gente ajudar, né? consegue. Oi? Temos que se ajudar, Beleza. né? Temos que nos Sim. ajudar. E assim, era justamente esse o ponto que eu queria trazer, não é? Eu não queria que o nosso contato se perdesse, não é? A gente vai precisar encerrar a sessão agora. Gostei muito, não é, de compartilhar e conhecer vocês, gente. Não conhecia, não é? Vi os vídeos, mas assim, fiquei realmente ansiosa por esse momento. O meu sentimento que fica é a gratidão. Podem me enviar e-mails, podem, não é, me contactar lá na rede do LinkedIn, para que a gente realmente mantenha o contato, quiçá não façamos, não é, esses trabalhos mais conjuntos no futuro breve, tá certo? Não, nós E que assim, tem um Certo, link para ótimo. vocês avaliarem a sessão, por favor, não é, Sim, sim. avaliem. E assim, obrigada, Joaquim, não? E obrigada, assim, Muito Leonardo, obrigado a também, todos. principalmente por esse apoio na reprodução dos vídeos. E, gente, realmente fica gratidão aqui. Muito obrigada. Espero ter contribuído positivamente aí por essa sessão. Obrigada, realmente. com certeza. Obrigada, Anísia também, Joaquim e Michele. Também Obrigada, Obrigado, gente. agradeço Um a agradeço. abraço, todos. gente. Desejar muito Gratidão. sucesso Tchau, aí tchau. nesse trabalho. Tchau. Tchau, Tchau, obrigada, pessoal. Bom gente. evento aos Tchau, Obrigado. tchau. Obrigada.